Estou aqui com o Frederico Sampaio, CIO de renda variável da Franklin Templeton, e aí está começando mais um vídeo do FTTV. Eu sou o Rafael Kassab, responsável pelo relacionamento com investidores, e vou fazer algumas perguntas em relação ao cenário econômico e um pouco do produto para o gestor do fundo, Frederico. Boa tarde, Fred, tudo bem? Boa tarde. O mês de maio teve depois de 10 anos dando um resultado negativo, esse ano quebrou o protocolo e teve um resultado positivo. O que mudou do cenário econômico e quais são as perspectivas para os próximos meses? Finalmente, né? Depois de 10 anos. Assim, não existe sazonalidade de retornos, né? Isso foi uma coincidência infeliz de tantos anos na sequência tendo esse desempenho negativo. No caso de maio, parecia até que a gente ia seguir essa sina e ter um desempenho negativo também. A gente teve, por um lado, o cenário externo muito mais complicado, um ruído muito mais forte de guerra comercial China e Estados Unidos, teve uma sinalização muito forte também de uma possível recessão e eventual corte de juros dos Estados Unidos. Então a gente viu lá fora uma realização forte dos mercados e aqui até meados do mês estava acompanhando. O que aconteceu aqui no meio desse caminho foi que, por algum motivo, a confiança de que as reformas vão acelerar e não vão ser tão diluídas assim, especificamente a reforma da Previdência, ficou mais forte. Então essa confiança no meio do caminho trouxe de volta os investidores. A bolsa chegou a bater um pouco abaixo de 90 mil pontos. Isso foi visto como um bom ponto de compra, dado que tinha uma maior convicção que essa reforma vai ser bem sucedida. Foi especificamente depois das manifestações. Então o mercado reagiu forte, a bolsa acabou tendo desempenho positivo. Muito obrigado. Foi um mês de muita volatilidade e isso o brasileiro está acostumado, né? O fundo Franklin Valor e Liquidez, ele é um fundo com histórico bastante extenso, tem mais de 20 anos. Ele consistentemente bateu o Ibovespa e está com um histórico acumulado perto dos 4.900% versus 1.300 do Ibovespa. Como que historicamente você conseguiu obter esse resultado cada vez mais consistente e abrindo um gap significativo em relação ao resultado do índice Ibovespa? Acho que o que está por trás disso é uma análise criteriosa dos investimentos que o fundo vai fazendo. É um fundo que tenta se concentrar e entender muito bem dessas empresas que a gente investe. É um fundo que tem uma abordagem que não fica olhando tanto a composição do índice no curto prazo e nem o que vai acontecer em movimentos táticos de mercado. São posições que a gente monta no longo prazo para surfar uma tese de investimento num prazo mais longo. Acaba que o fundo fica descorrelacionado e ao longo desses 15, 16 anos ele tem tido uma performance que se descola para melhor em mercados de baixa e eventualmente até bate o índice em mercados de alta também. Não é o caso desse ano a gente está subindo, mas está subindo abaixo do índice, mas é uma coisa que é normal, faz parte do processo de investimento e de um produto mais descorrelacionado que nem o nosso. O brasileiro está acostumado àquele 1% ao mês, historicamente, dado a taxa de juros muito alta. A gente conversou com outro gestor aqui da Franklin Templeton, ele comentou que a visão da casa é que esse patamar de juros possa perdurar durante algum tempo. Com o patamar de juros a 6,5%, você acredita que existe espaço para uma alocação cada vez maior na carteira da pessoa física em renda variável? Eu acho o seguinte, eu acho que o impacto de taxa de juros reais baixas, como a gente está vivendo hoje, a gente ainda nem sequer sentiu. Minha carreira, assim, como gestor no mercado financeiro, eu nunca vivi um cenário onde a taxa de juros esteve tão baixa e com a perspectiva de se manter assim por tanto tempo. Então, isso vai ser transformacional em tudo que a gente conhece aqui. Acho que a gente sentiu um pouquinho desse gostinho lá em torno de 2005, 2006, 2007 e depois, por questões outras, a gente acabou meio que pondo tudo a perder. Agora a gente parece que tem uma nova oportunidade. Se de fato aprovar essa reforma, a gente vai conseguir ter um horizonte de alguns anos com taxa de juros baixa e aí é transformacional para tudo. Acho que o percentual de investimento em fundos de ações hoje no país é mínimo, é abaixo de 10%, é irrisório. Eu acho que o brasileiro tem esse viés de renda fixa assim por conta do yield alto, né, do juro alto. Isso vai ser um processo de migração de longo prazo. E
a nossa própria bolsa vai ser transformada também. A gente vai ver, num ambiente desses, com alguma aceleração de crescimento, a gente vai ver muito novos entrantes, uma revitalização da atividade de IPO, novas empresas, crescimento. Então, acho que é transformacional. E a visão do investidor pessoa física para a bolsa fica uma visão mais parecida com a visão do americano, que é um investimento para longo prazo, que ele está lá e ele sempre vai ter bolsa. O brasileiro tem, por conta dessa instabilidade que a gente estava mencionando antes, o brasileiro tem essa visão um pouco mais especulativa em relação à bolsa. E isso reflete muito a característica do nosso crescimento, tem sido muito stop and go, que a gente chama. Então, uma vez que a gente tem uma estabilidade por mais tempo, todo mundo vai ter um percentual e um percentual crescente de renda variável nas suas carteiras. Bom, muito obrigado. O Frederico ele é o gestor do Franklin Valor e Liquidez. Esse fundo está distribuído nas principais plataformas do Brasil e esse vai ser um vídeo recorrente que faremos ao longo dos próximos meses. Muito obrigado. Obrigado. Frederico.